Olá, irmãs, tudo bem com vocês? Espero que todas estejam bem, com saúde, suas famílias também estejam bem. A gente está aí ainda se ajeitando, eu pelo menos ainda estou me ajeitando com toda essa situação de pandemia, de isolamento, de máscara. Volta e meia eu saio, vou fazer as coisas. Quando eu chego no meio do caminho, eu lembro que eu estou sem máscara, eu volto para casa para buscar a máscara. Mas vamos que vamos, né? Eu creio que se a gente está passando por tudo isso, é porque Deus tem permitido e porque Ele está conosco, ao nosso lado, nos ajudando a passar por tudo isso também. Estou aqui no meu quarto, que ao mesmo tempo é meu ateliê, é meu estúdio, é minha sala de estudo, e então tem muita coisa aqui, mas o foco é falar um pouquinho sobre isso que a Leonice pediu para que eu falasse com vocês, tá? O tema do estudo é recarregando as baterias. E eu confesso que eu comecei a ler este artigo e não fui primeiro olhar quem tinha escrito. E depois, quando eu terminei de ler, que eu cheguei no nome do autor do artigo, eu me surpreendi porque é um homem, né? Um homem que fala como se ele estivesse na pele da mulher. Ele fala com sensibilidade, com carinho e com atenção para aquilo que a mulher passa, para aquilo que a mulher sofre e para aquilo que é exigido dela no dia a dia. Recarregando as baterias em um mundo de Martas, precisamos parar de correr atrás do vento. Na verdade, eu acho que muitos dias é exatamente isso que a gente faz: correr atrás do vento. Nós temos sido estimuladas, e isso desde pequenas, desde crianças, eu acredito, nós somos estimuladas a ser multitarefas. A mulher deve, ao mesmo tempo que cozinha, deve lavar a roupa, deve cuidar das crianças, deve lavar a louça, se ainda der, dar uma passadinha na roupa enquanto a comida está cozinhando. E sem esquecer de fazer uma sobremesa, fazer um bolo para tarde. Nossa, como a gente é estimulado a fazer muitas coisas. Somos ensinadas a fazer muitas coisas, né? E, ao mesmo tempo, essa é a grande questão. Mas será que isso é realmente possível? Existia ou existe um ditado que diz que 2 sentidos não assam milho, né? Mas por que será que a gente quer fazer 2 coisas, 3 coisas, 4 coisas ao mesmo tempo, sabendo que o milho não vai ser assado, né? A ideia aí é de que, será que todas essas coisas que nós fazemos ao mesmo tempo, será que elas vão ficar bem feitas, né? Como você percebe o seu dia a dia, a sua disposição física, mental, espiritual, emocional, fazendo todas essas coisas e ao mesmo tempo, né? Será que nós damos conta realmente? Será que não chega lá no fim do dia a gente exausta, esgotada e muitas vezes sem tempo para nós mesmas, sem tempo para Deus, sem tempo às vezes até mesmo para a família? Porque a gente trabalhou o dia inteiro, a gente cuidou da casa, a gente cuidou dos filhos, a gente cuidou do marido e o dia acabou e a gente só está muito cansada. Como a gente tem recarregado as nossas energias? Como a gente tem recarregado as nossas baterias, né? Nós estamos saindo aí de um ano, o autor fala de um ano atípico e a gente tem ouvido isso o tempo todo, um ano diferente, um ano atípico, um ano fora do normal, um ano fora do comum. Muitas coisas mudaram, tanto no âmbito da saúde, como no nosso próprio cotidiano, no nosso próprio dia a dia, dentro de casa mesmo, muitas coisas mudaram. Para quem trabalha fora, muita coisa mudou. Muito daquilo que era comum já não é mais. Muitas mudanças,
muitas incertezas, o isolamento social que não faz bem para ninguém, né? E esse isolamento nos fez ficar mais tempo em casa. Mas será que isso também não diminuiu ou aumentou até o nosso ritmo de trabalho, né? De coisas para fazer, de atividades para desenvolver? Muitas mulheres, e aqui o autor coloca muitas mães, e eu quero abrir aí esse leque, porque não são só as mães, né? Eu acho que existem muitas mulheres que precisaram conciliar suas tarefas domésticas com o trabalho remoto, com assumir o papel da educação formal dos filhos, cuidar dos pais, né? Às vezes aquelas mulheres que não são mães, mas que têm os seus pais, precisaram parar para cuidar deles, parar aí entre aspas, porque continuou trabalhando fora, mesmo que remotamente em casa, continuou tendo que cuidar da casa, às vezes um dos pais doente ainda tinha que se desdobrar entre eles, né? Como é possível a gente se encontrar diante de tudo isso e não estar esgotada? Como é que a gente consegue fazer e se desdobrar em todas essas tarefas e não se sentir esgotada, não se sentir cansada? Eu costumo dizer que o esforço mental, às vezes, se sobrepõe ao esforço físico. E é mais difícil a gente descansar mentalmente do que fisicamente. Porque quando você está cansada fisicamente, você deita, descansa, dá um cochilo de, às vezes, 15, 20 minutos. E quando você acorda, você já está pronta para outra. Mas o mental não é assim tão simples, né? Precisamos lembrar que nós somos seres humanos, que nós somos criadas por Deus e fomos criadas de uma forma que não somos robôs, né? Não somos biônicas, não somos superpoderosas. Às vezes até agimos como, mas não somos, né? Deus nos deu muitas capacidades, Deus nos deu muitas potencialidades, temos muitas habilidades, mas temos necessidades e temos limites. E nós precisamos reconhecer as nossas necessidades e precisamos reconhecer também os nossos limites. Quando a gente deixa de perceber isso, quando a gente deixa de dar atenção para isso, e quando a gente deixa de atender às nossas necessidades e parar nos nossos limites, quem sofre somos nós, né? Precisamos também ter os nossos momentos de pausa. Precisamos ter também os nossos momentos de relax. Precisamos relaxar, precisamos descansar, precisamos de lazer, precisamos de diversão, precisamos de momentos de descontração, precisamos de um momento sentar e falar, não, agora eu vou não fazer nada. Mesmo que esteja fazendo alguma coisa, mas alguma coisa que esteja dando prazer ou que dê prazer para você. Negligenciar estes cuidados, negligenciar que nós temos necessidades e que nós temos limites, pode trazer grandes e graves consequências, tanto para a nossa vida física, quanto para a nossa vida emocional e, por que não dizer também, para a nossa vida espiritual, né? Como eu disse no começo, a gente é estimulada desde criança a cuidar, ou pelo menos saber que somos as responsáveis pela casa, pelos filhos, pelo marido. E se formos trabalhar fora, temos que dar conta do serviço de casa, do serviço de fora, né? Muitas de nós, muitas de vocês ainda têm o serviço da igreja, né?
o trabalho, as atividades, as coisas que desempenham na igreja. E a gente tem a ideia de que nós temos que dar conta. Não importa como, a gente tem que dar conta. Mas precisamos enxergar que temos os nossos limites e precisamos reconhecer quando estamos chegando nesses limites e nunca deixar que eles sejam ultrapassados, porque quando a gente deixa ultrapassar uma vez, 2 vezes, eles vão ser ultrapassados sempre. Então, é nosso dever, além de cuidar de tudo aquilo que a gente tem para cuidar, nós temos que cuidar de nós também. E um dos nossos deveres para conosco é saber impor limites. E às vezes esses limites precisam ser impostos até para nós mesmos. Porque às vezes nós queremos extrapolar os nossos próprios limites e nós não podemos. Nem os outros, nem nós podemos extrapolar esses limites, tá? Vivemos numa sociedade que estimula a produtividade. Eu estava vendo uns cursos aí, fiz alguns cursos na Conquer e vi alguns cursos que eles têm, e tem um curso que fala de produtividade, né? Você precisa produzir, para você estar bem no mercado de trabalho, você precisa estar produzindo. Nossa, mas você tem essa idade, você não produz mais? Como é que é isso? Né? O mundo exige de nós produção. O mundo exige de nós produtividade. E a impressão que dá é que nós temos que estar sempre correndo atrás de alguma coisa o tempo todo. Mas será que isso é saudável? Não. Será que isso é vantajoso? Não. A resposta não é dada pelos cientistas, é dada pelos psicólogos, é dada pelos médicos, e com certeza você sabe disso. Não é vantajoso, nem é saudável ficar correndo de lá para cá, de cá para lá o tempo todo. A ciência hoje comprova que ser multitarefa é tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo e não dar conta 100% de nenhuma delas. Então, de que adianta nós sermos multitarefas, querermos fazer tantas coisas ao mesmo tempo e não termos qualidade naquilo que nós estamos fazendo? O nosso cérebro não consegue fazer 2 tarefas que exijam a função de atenção ao mesmo tempo. Uma coisa sempre vai ficar defasada. E para que então sobrecarregar o nosso cérebro se nós não vamos conseguir desempenhar aquele papel de uma forma satisfatória? Não é melhor então a gente fazer uma coisa de cada vez, bem feita, para não termos que fazer de novo? Para não termos que repetir? Ou para alguém não dizer, nossa, mas isso ficou mal feito. Nossa, mas isso não ficou bom. Nossa, mas não era assim que eu queria. E muitas vezes as maiores cobranças vêm de nós mesmos. As maiores cobranças somos nós quem fazemos. Essa sobrecarga de atividades também traz consequências emocionais e nos relacionamentos. Por quê? Porque quando você, que talvez, ou pode ser uma pessoa perfeccionista, não faz uma coisa perfeita, você vai se cobrar. E as cobranças acumuladas vão nos amargurando, vão nos deixando chateadas, vão nos deixando desestimuladas, né? Então, essa sobrecarga de atividades que vai sobrecarregar o nosso emocional, também sobrecarrega os nossos relacionamentos. Porque a gente fica chateada, aí já não dá a atenção necessária para os filhos, para o marido, para a mãe ou para o pai. E aí os relacionamentos também vão ficando
truncados, vão ficando desgastados, né? Quando não respeitamos o nosso tempo e os nossos limites, nós nos cobramos demais e não damos tempo para o nosso corpo e para a nossa mente descansar, repor as energias, recuperar aquilo que foi desgastado, né? E muitas vezes nós podemos entrar num quadro de esgotamento emocional. E esse esgotamento emocional pode acarretar ansiedade, quadros de ansiedade, né? Pode acarretar depressão, pode acarretar até doenças físicas. Quantas pessoas não estão doentes fisicamente porque estão ou ficaram sobrecarregadas além da conta em atividades que fizeram, que desenvolveram, né? Muitas vezes passamos a confiar menos em nossas capacidades, contribuindo então para o aparecimento dessas doenças que eu falei aí, tá? Doenças comuns que a gente vê hoje o tempo todo falando na TV, né? Estresse, falta de alegria, às vezes a baixa autoestima, quando você começa a não realizar as suas tarefas de uma maneira satisfatória, você vai achando que você já não serve mais, que você está desatualizada, que você já não tem mais a mesma habilidade, que você está velha. E aí você começa a perder o ânimo, você começa a perder a alegria, você começa a perder a satisfação. E às vezes uma coisa que te dava grande prazer em fazer, você não quer mais fazer, você não quer mais saber, né? Os principais sintomas desse esgotamento emocional pode ser a queda de rendimento no seu trabalho, ou mesmo no seu estudo, ou mesmo até em casa, né? Pode também ser uma tristeza constante, uma vontade de chorar o tempo todo, tudo que você vê ou tudo que você ouve te dá vontade de chorar. A memória, né, que vai ficando enfraquecida e às vezes a gente acha que tá ficando com algum tipo de doença mais séria, mas é simplesmente o esgotamento físico e emocional e às vezes espiritual daquilo que a gente mesmo tem causado com excesso de atividades, com excesso de tarefas para serem desenvolvidas, sem dar o descanso, sem dar o repouso, sem dar o recarregar das baterias que a gente precisa sempre. Muitas vezes nos sentimos desmotivadas, porque a gente está tão ligada no 220, que quando a gente para pensar, a gente, para que eu estou fazendo tudo isso? Qual a motivação de tudo isso? Né? Sem falar do cansaço, tá sempre cansada. Vamos sair, vamos dar uma volta. Ai, tô cansada. Vamos ao cinema. Ai, tô cansada. Ai, vamos à igreja. Ai, tô cansada, né? Insônia, pessoas que perdem o sono, às vezes dificuldade de se concentrar, pega um livro para ler, não consegue ler, pega a Bíblia para ler, não consegue ler também, pega um filme para assistir, não consegue se concentrar naquilo que está fazendo. A diminuição da imunidade, a pessoa começa a ficar doente, e uma das doenças que mais afeta as pessoas nesse estágio de esgotamento emocional e físico é pneumonia. Muitas vezes a pessoa pode ter pneumonias por conta deste esgotamento, dessa falta de descanso, dessa falta de limites, né? Se você estiver percebendo esses sinais, o autor diz assim, que é necessário dar uma pausa e buscar ajuda, inclusive ajuda profissional. Às vezes você precisa de um profissional
para colocar em ordem a sua cabeça, os seus sentimentos, né? Te ajudar a recolocar as coisas no lugar, né? A entender que você não é obrigada a dar conta de tudo, você não é, uma mulher maravilha, você não é uma mulher biônica, você não é uma mulher de pedra, né? Mas você é uma mulher que precisa dormir, precisa comer, precisa descansar, precisa rir, precisa fazer coisas que lhe dão prazer, para que a sua vida seja mais agradável, mais produtiva, né? É importante lembrar que, embora nós nos sintamos cobradas pelo externo, mas também pelo interno, nós servimos a um Deus que oferece um fardo que é leve. Eu quero ler aí com vocês o texto que o autor sugere, Mateus 11, 28 a 30. É um texto conhecido, mas eu vou ler aqui para vocês na linguagem de hoje, aqui da Bíblia Viva. E ele diz o seguinte, Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim e eu lhes darei descanso. Todos vocês que trabalham tanto debaixo de um jugo pesado, levem o meu jugo, porque ele se ajusta perfeitamente, e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde, e vocês acharão descanso para suas almas, pois só eu faço vocês carregarem cargas leves. Nós já entregamos uma vez o nosso fardo nas mãos de Jesus, e ele nos deu aí um jugo leve. Ele nos deu aí uma carga mais leve do que aquela que a gente tinha para carregar. Só que às vezes a gente fica pegando tudo de volta, né? A gente quer carregar mais, a gente quer carregar mais, a gente quer carregar mais. Mas ele diz, traz para mim aí esse fardo que tá pesado. Pega o meu aqui, que tá mais leve. Eu carrego para você o pesado e você carrega o leve. Ele nem ele mesmo coloca sobre nós tantas exigências como nós mesmas colocamos sobre nós. Nem Jesus faz tantas exigências a nós como nós fazemos a nós mesmas. Então precisamos aprender, e isso é aprendizado. As irmãs não vão sair daqui hoje e falar assim, não, agora eu vou dar uma pausa. Vamos aprender a dar pausas. Amanhã talvez você dê, depois de amanhã talvez você volte ao sistema frenético de novo, aí depois você volta. Não, vamos devagar, vamos aprender. Vamos aprender a não sermos tão exigentes conosco. Vamos aprender a respeitar os nossos limites. Vamos aprender a satisfazer as nossas necessidades, para que nós sejamos mais equilibradas, mais tranquilas, né? Salomão diz em Eclesiastes que toda esta correria, cobrança e sobrecarga do dia a dia, no fundo não passa de correr atrás do vento. Eclesiastes 2:17. E aí Jesus, o autor coloca aqui que ele se lembra da história de Jesus, Marta e Maria. Todas nós lembramos disso, né? Todas nós falamos disso. Todas nós conhecemos essa história. E às vezes a gente fala assim, mas Maria era meio folgada mesmo, né? Ela deixou tudo lá por conta de Marta e ficou lá, batendo papo com Jesus. Só que Jesus elogia justamente quem? Maria. Porque ela soube dar valor ao que realmente tinha valor. E muitas vezes a gente faz tanta coisa o dia inteiro
e deixamos de fazer aquilo que realmente tem valor. Quando Marta vai lá e fala, Senhor, fala para Maria vir me ajudar, eu estou fazendo tudo sozinha. Ele disse assim, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. E Maria escolheu aquilo que era necessário. Não estou dizendo que a gente não tem mais que fazer as nossas atividades. Nem Jesus está dizendo isso. Ele não está dizendo que a gente tem que largar a casa para lá, tudo sujo, cada um que se vire com a comida. Não. Ele não está dizendo que a gente tem que largar o nosso trabalho para lá, que a gente tem que ser relaxado e ficar lá no Facebook, ao invés de fazer o que o chefe mandou. Não está falando nada disso. Ele só está dizendo que existem coisas que são mais importantes e que nós precisamos descobrir quais são essas coisas mais importantes. Que a gente não precisa ficar na correria, a gente não precisa achar que tem que resolver tudo na mesma hora, no mesmo momento ou até no mesmo dia. E nós não temos que achar que somos super. Nós temos limites, nós temos necessidades que precisam ser respeitadas. Deus, quando fez o mundo, né, ele fez em 6 dias e descansou no 7º. Será que ele realmente precisava descansar? Com certeza não. Mas ali ele está nos ensinando que nós precisamos descansar, que nós temos que dar uma pausa, que nós temos que parar um tempo, que nós temos necessidades que precisam ser sanadas, tá? E aí ele dá, o autor aqui, o pastor Farley Damião, que também é psicólogo, ele dá algumas dicas, e dicas bastante interessantes, que eu arrisco a dizer que muitas de nós não prestamos atenção nelas, ou a elas, né? A primeira dica que ele dá é: entenda e respeite os seus limites. Se eu fosse perguntar aqui, agora, quem conhece os seus limites? Até onde você sabe que você pode ir? Quais são os limites que você tem dado no seu dia a dia? O seu valor está em quem você é e não no que você faz. Deus valoriza você por aquilo que você é, não por aquilo que você faz. Ele quer que você o siga pelo que você é, não pelo que você faz. A segunda dica: não faça muitas tarefas ao mesmo tempo. Faça uma lista de prioridades. A gente sabe que existem sempre aquelas coisas que são importantes e que são urgentes. E existem aquelas que a gente às vezes precisa chegar com um extintor, né, para apagar o fogo. Vamos fazer essa lista. Às vezes a gente está passando na frente das coisas que são importantes, fazendo coisas ali que são emergência, né, e que às vezes pode esperar. Terceira dica: coma de forma saudável. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Às vezes a gente não dá muito valor para aquilo que a gente come ou como a gente come, mas faz toda a diferença. Quem já fez aí reeducação alimentar sabe que faz toda a diferença, né? O seu intestino vai funcionar melhor, o seu cabelo vai ficar melhor, a sua disposição vai ficar melhor, a sua saúde vai ficar melhor, né? Busque regular o seu sono. Conheça você. Quanto tempo de sono você precisa? Algumas pessoas precisam de 8 horas de sono por dia. Outras precisam de 9. Outras precisam de 6. Eu sou uma pessoa que não durmo muito. Se eu for para a cama às 10 horas da noite, quando for
3, 4 horas da manhã, eu já estou acordando de hora em hora. Então, conheça você. Quanto tempo de sono você precisa? Quanto tempo você precisa para descansar diariamente, né? Inclua exercícios físicos na sua rotina. Às vezes a gente acha que é uma coisa que não tem nada a ver, né? Mas o exercício físico nos ajuda, inclusive, na memória. Algum tempo atrás eu estava com a minha memória bastante debilitada. Nossa, eu esquecia tudo, né? E eu comecei a fazer academia. Não sou aquela pessoa que faz academia, né? Também não é, assim, a coisa que eu mais amo fazer, mas faz diferença. A nossa memória muda. A nossa memória parece que dá um estalo e a gente começa a ter uma memória melhor. A nossa concentração melhora, né? A gente fica mais disposto e se a gente faz os exercícios, se a gente vai para a academia de manhã, o dia inteiro a gente fica mais disposto, né? Aprenda a expressar suas emoções negativas de forma terapêutica. Não é para bater em ninguém, não. Não é para xingar também ninguém, não. Mas expresse as suas emoções negativas de uma forma boa, né? Não é para engolir também, ficar engolindo sapos, como a gente ouve por aí. Não. É para você aprender a expressar suas emoções. Não engula, não guarde para você, mas expresse. Quem sabe aí ele dá a ideia de fazer um diário, né? Ou conversar com você mesma. E eu converso muito comigo mesma. E aí, às vezes, você reclama das coisas que aconteceram com você mesma. É uma maneira de expressar as suas emoções as suas emoções negativas de uma forma terapêutica. É como se você estivesse conversando com um terapeuta, só que você está conversando com você mesma, né? E às vezes até em voz alta. Faça uma faxina nas suas cobranças de estimação e diminua o tempo que você dedica a revisar e pensar nas preocupações. Quando Jesus nos convida a deixarmos sobre ele o nosso jugo pesado, nós podemos deixar sobre ele as nossas preocupações. O apóstolo diz que lancemos sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Você não precisa ficar pensando e repensando nas suas preocupações. Entrega para Jesus e deixa com ele. Não fica cuidando junto com ele. Entrega, descansa, espera e deixe de se cobrar tanto. Nós sabemos, e eu tenho falado isso agora o tempo todo, quais são os seus limites, quais são as suas necessidades. Nós sabemos até onde nós podemos ir. Então, para que nos cobrar mais do que isso? Você consegue carregar 2 quilos de arroz? Ótimo. Então, carregue 2 quilos. Não tente carregar 3. Se você só consegue carregar 1 quilo, um pacote de arroz, carregue apenas um pacote de arroz. Não se cobre para carregar mais do que isso. Faça as pazes com a sua autoestima. Romanos 12, 3, Paulo diz assim: não pense de você aquilo que você não é, nem para mais, nem para menos. Não se deprecie e nem se autovalorize. Quem você é? Eu sou boa nisso, eu sou boa nisso. Não sou muito boa nisso, não. Mas reconheça quem você é. Faça as pazes com a sua autoestima e não cobre de você aquilo que você não é. Desligue o piloto automático. Às vezes fazemos as coisas totalmente no automático. E além das coisas não saírem bem feitas, às vezes nós estamos perdendo tempo.
porque às vezes são coisas que nem são necessárias para serem feitas. E a última dica, não abra mão do seu tempo com Deus, com sua família e de cuidar de você mesmo. Eu até arrisco fazer uma inversão aqui na colocação dele. Talvez ele não tenha colocado em esquema de prioridade, mas eu vou colocar aqui. Não abra tempo do seu tempo com Deus, com você e com sua família. Deus acima de tudo. Deus acima de todos. Deus acima de você. Mas, depois dele, você. Porque se você não estiver bem com você, você não estará bem com os outros. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu só vou amar o meu próximo se eu estiver amando a mim mesma. Se eu estiver bem comigo, eu estarei bem com ele. Mas para eu estar bem comigo, eu preciso estar bem com Deus. Então, que essas dicas, que esta nossa conversa aqui tenha servido para a gente prestar mais atenção naquilo que a gente faz diariamente, naquilo que a gente cobra da gente diariamente e naquilo que a gente permite que os outros cobrem da gente diariamente. Porque eles só cobram porque a gente permite. Eles só falam, eles só pedem, eles só exigem porque a gente permite. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos mulheres no mundo de Marta, mas como Maria. E aí eu quero deixar a indicação de um livro. Cadê meu livro? Então, irmãs, meu vídeo cortou antes de eu terminar e eu queria mostrar aqui um livro para vocês. Como ter o coração de Maria... Como ter o coração de Maria no mundo de Marta, de Joanna Weaver. É interessante. Ela vai nos ensinar a sermos mais parecidas com Maria do que com Marta. Quem tiver a possibilidade de comprar e ler, fica aqui a dica, tá bom? Tchauzinho, até a próxima.